Olá, gente. Deus abençoe a sua vida no poder do nome do Senhor Jesus. Uma alegria imensa poder estar chegando aqui mais uma vez, tendo a oportunidade de falar com todos vocês acerca da palavra de Deus. E hoje eu quero chamar a sua atenção para uma palavra muito forte e também poderosa que pode mudar o curso da história de sua vida. Esta palavra está registrada no livro de Eclesiastes, capítulo de número 9, e eu quero ler o versículo de número 10. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, que está escrito assim: sendo assim, tudo quanto vier à mão para realizar, faze-o com o melhor das tuas forças, porque para o Seol ou a sepultura para onde vais, não há atividade, trabalho, reflexão, planos, conhecimento, saber, não existe exatamente nada mais o que fazer. Você consegue observar a profundidade desta palavra em Eclesiastes? Tudo que vier à sua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Sabe, querido amigo, querido irmão, querido ouvinte, esta palavra, ela fala claramente sobre atitude. Muitas pessoas vivem a sua vida debaixo de muito sofrimento, muita angústia, situações muito difíceis, porque de fato essas pessoas estão esperando Deus fazer na vida delas aquilo que elas mesmas devam fazer, que é justamente tomar a atitude. Sabe, Deus ele só pode trabalhar, agir, realizar alguma coisa. Deus só pode manifestar o seu grande e infinito poder quando alguém toma uma atitude. Essa palavra é muito forte, é muito poderosa, porque nós vivemos em meio a uma geração de pessoas que não querem se posicionar no mundo espiritual, e essas pessoas acabam acreditando que Deus é obrigado, de uma certa forma, em lhes abençoar. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e usando como base este versículo, tudo que vier à tua mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Então isso representa que quando eu tomo uma atitude, quando eu me dedico a fazer alguma coisa, independente do que seja, eu vou ter resultado naquilo que eu estou fazendo. Isso é óbvio. A palavra de Deus também nos diz que quem planta vento automaticamente vai colher, e colhe tempestade, como diz a palavra. Mas você consegue observar que quando se há atitude, o resultado vai acontecer. Então, quando nós olhamos para esse texto bíblico, você precisa entender isso. Deus ele quer te abençoar, Deus ele quer te dar vitória, Deus ele quer te honrar, Deus quer cumprir as promessas dele na sua vida, Deus quer fazer coisas extraordinárias para marcar a história da sua vida, mas ele não pode fazer nada sem que antes você, querido amigo que está me ouvindo neste momento, Deus não pode fazer nada sem que antes você tome uma atitude, tome uma decisão. Você precisa se posicionar para que Deus possa começar a trabalhar na sua vida. Eu gosto muito de pelo menos de duas passagens da Bíblia, eu gosto demais delas. E eu vou citar para você uma, que foi quando Josué, ele recebe a liderança do povo de Israel, dada por imposição de mãos de Moisés, né, dentro de um mandado, de uma ordem divina. E agora no capítulo 1 do livro de Josué, eu acho isso magnífico, acho isso lindo. O próprio Deus vem falar com Josué e vem cobrar dele uma atitude. Então no capítulo 1 Deus vem falando: olha, Josué, o meu servo Moisés está morto, agora você vai liderar o povo para entrar na terra que mana leite e mel, que eu prometi a Moisés,
Tudo aquilo que eu prometi a Moisés eu vou cumprir através da sua vida. Então você precisa se levantar, você precisa ser forte, você precisa ser corajoso, destemido, você não pode ter medo, não pode se apavorar, porque eu sou contigo. Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, não te espante, porque eu sou teu Deus, já não te hei dito, levanta-te, se esforça, vai. Então, no capítulo 1 do livro de Josué, Deus está cobrando uma atitude de Josué. Por que Deus cobra essa atitude? Porque sobre ele já havia sido lançada uma palavra de vitória, já havia sido lançada sobre a vida de Josué a determinação de que ele seria o instrumento que Deus usaria para marcar uma geração, que foi a geração de Israel. Só que enquanto Josué estava sentado, lamentando a morte de Moisés, o projeto de Deus na vida dele estava parado. A promessa de Deus na vida de Josué estava parado, porque agora ele está ali chorando a perca de Moisés, vivendo o período de luto, está ali depressivo, angustiado, triste, abatido, e o projeto de Deus não tinha tempo para esperar. Deus tinha pressa. Deus queria que Josué se levantasse com muita pressa para que o Senhor pudesse cumprir a promessa dele, que era colocar o povo de Israel na terra que mana leite e mel. Então veja que Deus, ele precisou cobrar de Josué atitude. Deus precisou dar um choque em Josué no capítulo 1. Deus disse: olha, você precisa se esforçar, você precisa se levantar, você precisa assumir o controle da situação. Em outras palavras, é basicamente isso que Deus estava falando com Josué. E sabe, querido amigo, querido irmão, querido ouvinte, quantas das vezes a sua vida está também nesta mesma situação? Quantas das vezes você olha para a sua vida e você vê que nada muda? Entra ano e sai ano, a sua história continua a mesma. Uma história de fracasso, de dor, de perca, de solidão, de angústia. É ou não é verdade? Quantas são as pessoas que estão me vendo neste momento e você mesmo tem se questionado, tem se perguntado: puxa vida, por que a minha vida não muda? Por que a vida das outras pessoas estão sempre mudando? Por que fulano, beltrano e ciclano, a vida deles está completamente diferente? Eles conquistam, eles são felizes, eles têm uma família, eles têm patrimônio, têm casa, carro, eles têm um bom emprego, a família deles é uma bênção. E por que a minha não é? Por que eu não consigo conquistar? Por que eu não consigo ter? O que faz a diferença na vida de qualquer pessoa nos tempos chamado hoje é justamente a atitude que uns tomam e outros não tomam. Se Josué tivesse ficado parado, se ele tivesse rejeitado, se ele tivesse renunciado o chamado de Deus na sua vida, então Josué não teria construído uma história de sucesso, como de fato foi. Você deve conhecer a história deste grande homem, o segundo líder da história de Israel, né? Ele construiu uma história de sucesso. Na liderança de Josué, Deus fez o povo atravessar o Rio Jordão, Deus derrubou as muralhas de Jericó, Deus deu vitória contra grandes exércitos. Então, ao olhar para a vida deste homem, você vai ver que simplesmente por ele ter tomado uma atitude de obedecer o chamado divino em sua vida, então toda a sua história foi mudada, toda a sua história foi transformada. Sabe, querido amigo, infelizmente, essa questão de atitude, ela é muito séria, porque algumas pessoas acabam tomando atitudes erradas. Você já parou para prestar atenção que é muito fácil se tomar uma atitude errada, se tomar uma atitude precipitada, do que se tomar uma atitude correta, uma atitude coerente, certa? Você já observou que a grande maioria das pessoas acabam trocando os pés pelas mãos? Elas acabam fazendo o errado como se fosse certo. Você já conseguiu identificar isso? Que até mesmo na sua própria vida, você perdeu grandes oportunidades na vida, você
perdeu grandes negociações, você perdeu um bom emprego, você perdeu a oportunidade de viver um tempo de milagre na sua vida, um tempo de conquista, de realizações, porque de fato faltou em você uma atitude. Quantas são as pessoas que nos dias chamados hoje se arrependem de não ter entrado de cabeça naquele negócio, naquela negociação, naquele projeto? Quantas são as pessoas que ficam hoje perguntando: meu Deus, se eu tivesse falado sim para aquela empresa, se eu tivesse falado sim para o meu pastor, se eu tivesse falado sim para aquela pessoa que me pediu em casamento, como seria a minha vida hoje? Como eu estaria vivendo hoje? Talvez, querido irmão, querido amigo, você perdeu a maior oportunidade de Deus na sua vida. Talvez você perdeu o trampolim para o teu sucesso, porque de fato você não tomou uma atitude, você não tomou a decisão correta. Então eu quero dizer para você aqui nessa ministração, muito rápida, mas muito objetiva, muito direta, que a melhor coisa a se fazer antes de se tomar qualquer atitude, qualquer decisão, é você buscar a direção do Espírito Santo de Deus. É você orar. Te surgiu uma oportunidade, apareceu diante de você a oportunidade que você está acreditando que é a oportunidade da tua vida, que vai mudar a tua história. Então o que você vai fazer? Você vai orar ao Espírito Santo de Deus, pedindo a Ele que direcione os teus passos, que direcione os teus caminhos, que direcione a sua vida. Porque fazendo isso, Ele vai te colocar no caminho certo, nas oportunidades certas virão sobre a tua vida e as coisas vão começar a acontecer naturalmente, sem você ter que forçar uma situação, sem você ter que arrombar uma porta. As portas vão se abrir para você, os caminhos vão se abrir para você. Lembra de Moisés, quando o povo de Israel está diante do Mar Vermelho? A Bíblia diz que Faraó está vindo atrás com uma grande fúria para destruir o povo de Israel. E agora o povo começa a clamar por Moisés. Moisés então vai diante do Senhor e começa a clamar a Deus. E o que é que Deus fala? Deus diz: Moisés, por que é que você clama a mim? E Moisés naquele momento está orando, buscando ao Senhor. Deus disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que marchem. E você, Moisés, o que é que você tem na tua mão? Ah, Senhor, eu tenho a minha vara, o meu cajado. Então, levanta o teu cajado, estende a tua mão, porque eu vou fazer o milagre acontecer. Consegue observar nesse texto que Deus está cobrando a atitude de Moisés e Deus está cobrando a atitude do povo de Israel? A atitude de Moisés era levantar a sua mão de autoridade, para abençoar, levantar o cajado de autoridade, que é o contato com o reino de Deus, o cajado da autoridade, a mão para abençoar. E o povo de Israel tinha que tomar a atitude de parar de murmurar. Deus não queria que o povo ficasse amedrontado, ficasse acuado, ficasse ali pensando que eles iam morrer. Deus queria o povo preparado para marchar. Deus queria o povo ali pronto para marchar, porque na hora que Deus abrisse o mar, o povo tinha que marchar. Então, a atitude de Moisés, junto com a atitude do povo de Israel se preparando para marchar, fez com que Deus operasse o milagre para mudar a história da vida deles. Então a palavra que o Espírito Santo mandou para você através da minha vida neste momento é essa: em cima da sua atitude, Deus vai operar o milagre. Não tenha medo, não recue, não baixe a cabeça, busque a direção do Espírito Santo de Deus, tome a decisão certa. Pare de perder oportunidades que Deus manda para sua vida. Já era para a tua história estar bem melhor do que você está vivendo hoje. Já era para a promessa de Deus ter se cumprido, mas você está deixando as oportunidades escapar por entre os seus dedos. Você está perdendo oportunidades que Deus está te enviando. Então não perca mais oportunidade. Busque a direção do Espírito Santo de Deus, porque Ele me mandou vir aqui trazer esta palavra para o teu coração. Tudo que vier à tua mão para faze-o conforme a tua força,
porque para a morte, quando um dia todos nós vamos encará-la, não há mais nada o que fazer. Querido amigo, querido irmão, eu vou encerrar esta minha breve palavra dizendo a você, no dia da sua morte, qual a história que as pessoas vão contar acerca da história que você construiu? Será que elas terão boas lembranças, boas recordações ao teu respeito? Ou será que você não vai deixar história alguma para que alguém conte ao teu respeito? Então, pare de perder oportunidades. Coloque Deus no primeiro plano da sua vida. Ore ao Espírito Santo, porque Ele vai direcionar os teus passos, os teus caminhos. E a partir de hoje, você que está ouvindo esta palavra, você que está recebendo esta ministração, a partir de hoje, creia que as portas da oportunidade se abrirão sobre a tua vida e Deus vai proporcionar um novo tempo na história da sua vida. Que Deus te abençoe rica, abundante e poderosamente. Se você puder, se inscreva no meu canal aqui no YouTube, deixe o seu like nessa mensagem e, mais importante, compartilha com alguém, porque Deus quer usar você para que alguém seja alcançado através desta ministração. Deus te abençoe, no nome de Jesus, muito obrigado. Deixa um comentário aqui embaixo, forte abraço e até breve, em nome do Senhor Jesus.